Bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, ora cá estou eu, aqui muito bem acompanhada para esta série de podcasts. Hoje estou aqui com as minhas Master Podcasters, com a Luísa Cunha, a Sónia Mel Pereira, ou Pereira Mel, não interessa, a Catarina Batista, a Mariana Mendes, a minha Ana Henriques e eu, Liliana FM. Ora, hoje resolvi juntar-me aqui com elas, estamos aqui numa imersão e eu gostava muito de que elas dessem o seu testemunho sobre o que é que o podcast afinal fez pelos seus negócios, porque nós já sabemos que há diferença entre negócios com e sem podcast, mas nada como serem elas próprias a dar o seu testemunho. Eu vou começar aqui pela Catarina. Catarina, conta-nos lá então, que diferenças é que tu sentiste antes e depois de teres um podcast no teu negócio? Olha, antes de eu ter o podcast, eu tinha o meu negócio, mas era tudo feito com grande esforço. A produção de conteúdos, o chegar, a comunicação, era tudo feito realmente com esforço. Quando chega ao podcast, as coisas começaram a ficar mais fluidas. Isto porque o podcast deu-me foco, deu-me capacidade de reprodução de conteúdos, deu-me consistência em termos de criação também de próprios conteúdos. E isso fez com que realmente depois tudo mudasse no negócio. Portanto, há o antes e o depois. O antes e o depois. Olha, tu tens noção que resultados é que o podcast trouxe? Resultados financeiros ou resultados... Ou resultados financeiros ou outros? Olha, resultados profissionais é muito perceber que realmente chego onde as pessoas têm inputs e são inspiradas pelo podcast. Eu agora semanalmente tenho feedback daquilo que eu produzo em termos de conteúdo e isso é muito gratificante. Em termos de resultados, eu tenho também percebido que há alguns alunos que vêm porque ouvem-me no podcast, começaram a seguir-me e depois quando eu faço um lançamento acabam por vir porque já me conhecem, já conhecem um bocado. As pessoas vêm muito pela nossa energia, não é? Segundo aquilo que eu acredito. Então as pessoas já se conectaram comigo e com a minha energia e acabam por vir fazer o curso porque já têm ali uma base de conhecimento sem nos conhecermos na realidade, não é? Porque eu às vezes nem tenho noção que eles são meus ouvintes. Já conhecem o teu trabalho, basicamente. Exatamente. É uma forma de conhecer o teu trabalho. E como é que isso é sentido por ti? Quando as pessoas já chegam até ti, já com esse conhecimento, é mais fácil transformá-lo em clientes? É mais fácil, muito mais fácil, porque já houve aquele namoro, não é? E então as pessoas já vêm com outra confiança, porque já nos conhecem, não é? E então, até para depois o trabalho a seguir, no próprio curso, flui muito, muito melhor. Realmente as pessoas, os desafios que eu lhes lanço, etc., eles trazem-me... Olha, são aqueles alunos mais certinhos, estás a ver? É isso. Olha, e quem é que também tem esta sensação de as pessoas quando vêm trabalhar convosco já conhecem o vosso trabalho, já sabem, no fundo já estão familiarizadas com a nossa linguagem, a nossa forma de estar, com os valores que nós transmitimos. Quem é que daqui também sente isso? Eu sinto. Para já, bom dia a todos, ou boa tarde. Sinto muito isso. Eu, a nível do meu negócio neste momento, como coach e mentoria de vendas, é uma coisa, é uma parte, uma vertente de comunicação que eu não tenho apostado muito e não tenho até sido muito consistente nas redes sociais, mas parece que o podcast de alguma forma vem colmatar essa ausência, porque quando alguém me recomenda, como alguém que já fez formação, ou já fez, enfim, processo de coaching, recomenda e a outra pessoa que foi dada a dica vai ouvir o podcast, é como se já me tivesse ouvido a voz, como se já me tivesse ouvido pela segunda vez. E aquilo que tu perguntavas à Catarina, de transformar os contactos em clientes, de facto, a sensação que eu tenho é que quem vem, já vem cliente, porque é como se eu já tivesse ouvido aquilo que é importante
e já tivesse ouvido a minha voz, e quando me está a ouvir, e às vezes os risos e as paragens, sinto mesmo que a pessoa está a sorrir como se me conhecesse. Tenho muito essa sensação. No fundo é como se já estivesse a passar por um processo de venda sem ser um processo de venda normal, não é, Mariana? Sim, é como se o podcast fosse, não tanto no meu caso, uma divulgação, mas antes uma validação. Portanto, a divulgação é feita pelo boca a boca, mas depois quem vai ouvir o podcast, de facto, valida. Como quem diz. É mesmo com essa pessoa com quem quero trabalhar. Precisamente, é isso mesmo. E isso é muito interessante. Mariana, e agora é falar em termos de pessoas que vêm a ter contigo, a maioria das pessoas vem depois de ouvir o podcast? A maior parte já ouviu o podcast, já me encontrou nas redes sociais, já foi à procura, portanto validou, como eu te dizia, a nível de comunicação tem sido muito o passa-palavra, a pessoa já validou onde é que eu estou, através do site, por aí fora, mas o podcast faz total diferença porque estou a falar diretamente para eles. É mesmo essa sensação de estarmos a falar para a pessoa, não é? Sim. E apesar de estarmos a falar para muita gente, a pessoa sente-se conectada, também sentes isso? Sinto muito isso. Sinto uma maior receptividade por parte do outro, porque normalmente os primeiros contactos são sempre feitos em Zoom, sempre que é possível. Eu prefiro sempre estar a ver a pessoa, não é? E percebo, de facto, com a vontade da pessoa, ela está a falar com alguém que já conhece. E esse sentimento é impressionante. É muito bom, não é? É muito mesmo bom. E tinha aqui a Ana Henriques a abanar a cabeça também. Ana, queres falar um bocadinho sobre isto? Eu abanei a cabeça porque tu foste à palavra que eu estava aqui a sentir, que era a conexão. Como eu trabalho com famílias e sinto, e principalmente com mães, sinto muito que as mães se sentem conectadas comigo, com as minhas questões e com aquilo que eu vou passando, a voz, não é, que é transmitida nos episódios, e sinto mesmo que é isso, que elas sentem a linguagem, a diferença é a linguagem, que é minha, que sai mesmo do coração, portanto cá sem guias, sem guiões, e sinto que quando vêm ter comigo já percebem, já é muito mais simples de fazer a conversa e de fazer o acompanhamento ou irem até para os cursos. Portanto, é muito isso, a conexão que é mantida. Que é mantida, exatamente. Sim. E é uma forma bastante simples de manter esta conexão, pelo menos da parte do produtor de conteúdo. Sim, é ligar-me ao coração. É ligar ao coração. Sim, é engraçado que estás a falar nisso porque eu costumo dizer que podcast é passarmos a mensagem que está no nosso coração diretamente para o coração do outro. Exatamente. Tal e qual o que tu estás a dizer. É isso mesmo. Porque colocamos no lugar do outro no sentido de que passamos pelaquela experiência de alguma forma e ouvindo as pessoas também, os pedidos que nos fazem, não é? Porque agora tem-me acontecido muito de algumas mães pedirem: Ana, fala sobre este tema, sobre aquele, é sentir essa ligação, de facto, na facilidade de produzir conteúdos, como dizia ali a Catarina, a pedido, não é? É direcionada, são vistas as necessidades, efetivamente, de quem está do outro lado, e nós sentimos que correspondemos a essas necessidades. E isso para mim é aquilo que faz a diferença. É falar para a pessoa. Estás a falar para a Maria ou para a Margarida, estás a falar para aquela pessoa. No entanto, não é só a Maria e a Margarida que se conectam. Não. Há muitas mais Marias e muito mais Margaridas pelo mundo que às vezes nem sabem. E eu acho que também há aqui um pormenor importante, que é quem ouve podcast torna-se mais consciente sobre aquilo que nós falamos. Sem dúvida alguma. Sim, porque há algures, alguma dor que é tocada e às vezes é com uma simples palavra. E nós notamos isso, não é? Quando estamos com as pessoas notamos que aquilo tocou, aquilo ficou lá, ficou num nível de consciência que se calhar não existia anteriormente. E por isso depois faz a diferença e depois eu acredito que pode não ser logo a transformação, mas acredito muito que essa transformação vai existir depois dessa, às vezes, pequena palavra que nós damos. Sim, e aquela pequena sementinha que está lá, ou seja, já lá estava o solo fértil. A semente é que encontrou o solo perfeito para no fundo germinar, e isto faz aqui muita diferença. Eu acho que é muito interessante. Qualquer um dos temas que nós possamos abordar dentro do podcast, deixarmos esta semente germinar no solo indicado para aquela semente, não é? Porque cada um tem o seu solo mais fértil. Eu acho que isto é extraordinário. E falando aqui em sementes, falando aqui para a Luísa, Luísa, e tu também sentes que, falando no podcast, tu estás a aumentar o nível de consciência das tuas pessoas, dos teus ouvintes? Sem dúvida, porque depois quando há feedbacks, não é? Que todas as semanas há retorno do podcast que eu ouvi, isto que tu falaste realmente faz sentido, outro dia utilizei a dica que tu deste,
e as pessoas vão me dando esse feedback. É realmente fantástico, não é? É sinal que estamos a pôr essa semente, não é? E que de uma forma ou de outra, mais tarde ou mais cedo, aquela informação, aquele conteúdo é utilizado e impacta as pessoas que estão do outro lado. Portanto, é com a nossa voz chegar cada vez mais longe. A Luísa falou aqui de uma palavra, não é? Impacto. No fundo, é o efeito secundário, vamos lá chamar assim, que o podcast tem. É que aumenta muito o nosso impacto a nível de marca e a nível de quem trabalha com as pessoas. Tu sentes de alguma forma que o teu impacto foi muito maior desde que tens o podcast? Sem dúvida, sem dúvida. O meu podcast levou-me mais além e levou-me a mais pessoas e, portanto, tem mais impacto no meu negócio, tem mais impacto nos outros e a minha mensagem tornou-se mais poderosa, não é, com o podcast, não é? Consigo transmitir e é como estavas a falar aí com a Ana, não é? Eu estou à frente do microfone como se estivesse com a Ana, com a Mariana e por aí fora, como se estivesse simplesmente a falar para aquela pessoa. E isso passa, não é? Eu acho que o áudio tem essa vantagem de tu estares ali a falar para aquela pessoa e a pessoa sente-se que a informação é exclusivamente para ela. E isso impacta as pessoas, não é? Aumenta aqui muito o impacto e vai sendo uma onda, não é? Porque à medida que, quanto mais publicamos, e nós estamos a produzir conteúdo semanalmente, esta consistência que muitas vezes é muito uma dificuldade das pessoas, dos produtores de conteúdo e dos empreendedores, ter esta produção de conteúdo consistente semana após semana pode ser uma dificuldade no podcast. Eu não sinto a dificuldade, não é? Antes, pelo contrário, para já, porque adoro ligar o microfone e depois não sinto. É engraçado porque eu envio informação para avisar as pessoas que têm o podcast e sinto que as pessoas já estão à espera e todas as semanas obrigada, depois a seguir dão um retorno do que é que ouviram e não vejo dificuldade, porque é como a Ana estava a dizer, falar com o coração e falar para as pessoas, poder ajudar, não é? E sem filtros, sem ser eu própria. E isso fez a diferença. Ajudou-me também a libertar-me mais no meu negócio, a expandir mais o meu negócio e ser eu própria, que era o que eu queria ser, não é? A Luísa sem filtros e que as pessoas começam a conhecer e receber a mensagem na mesma. Trouxe-te mais segurança? Sem dúvida. Foi sair da zona de conforto, não é? Trouxe-me mais segurança, foi saber que há muito ainda para descobrir, mas que é possível, sem dúvida. E essa segurança foi sentida só a nível profissional? Não, sem dúvida. Aliás, tu há bocado fizeste a pergunta à Catarina o que é que transformou. Antes de transformar o negócio, transformou a Luísa, sem dúvida. Há uma Luísa antes e uma Luísa depois. E depois o negócio veio por arrasto, não é? Porque nós somos o negócio, não é? Nós é que fazemos o nosso negócio, nós é que somos Eu presa. Não é? Exato. E, portanto, mudou-me a mim como Luísa e como empreendedora e como quem entrega conteúdo, não é? E tinhas noção que isso ia acontecer quando não entraste? Quando decidiste, eu vou ter um podcast, então vou ser outra pessoa. Eu lembro que carreguei naquele link que tu mandaste e pensei, pronto, é por aqui, eu sei que é por aqui, não sei porquê, mas não, eu acho que ainda hoje não sei, não é? Pronto, ainda hoje acho que não sei desse não, ainda estou um pouco mais ou menos. E quando olhas para trás, o que é que tu sentes? Que apostei no sítio certo, que segui a minha intuição e que era mesmo por ali e fez-me crescer a nível pessoal e de negócio, como eu disse há pouco, e portanto abriu-me portas e abriu um caminho para desbravar mais ainda, não é? E para chegar mais além. E falar em abrir portas, Sónia, tu também sentes que o podcast abre portas? Sim. Eu, sendo aqui a última nesta linha, acabo por validar um bocadinho tudo o que elas disseram, que também eu vou sentindo isso. Acho que a questão de ter o podcast tem ajudado a cimentar uma autoridade, que até então eu acho que para nós ela não está propriamente cimentada, nós vamos percebendo isso ao longo da evolução do podcast. E depois, sim, efetivamente, quando nós temos algum feedback que vamos recebendo de quem nos ouve, efetivamente vamos percebendo que o caminho foi por ali e que fez todo sentido fazer esta escolha. E tu tinhas noção que o caminho te ia trazer hoje estarmos aqui a gravar um podcast em direto, por exemplo? Nem nunca. Qual é a sensação que tu tens quando estás a gravar um podcast? Olha, é uma sensação um bocado aqui, como a Luísa dizia, que é no fundo ultrapassar alguns receios que uma pessoa tinha no início e que efetivamente, conforme vamos fazendo as gravações, muitas delas vão desaparecendo e acabamos por nos sentir muito mais à vontade
e percebemos que essa vontade transparece para o outro lado e que somos ouvidas realmente como quem somos, e isso é muito, eu acho que é muito gratificante e muito importante também para quem está do outro lado, porque efetivamente depois quando somos contactadas ali um bocado como a Mariana, a sensação que eu tenho sempre é que eu não conheço a outra pessoa, mas a outra pessoa de alguma forma já me conhece. E, portanto, efetivamente é muito gratificante. E eu nunca, quando comecei, nunca tinha pensado que seria assim. Vocês não estão a ver, mas temos aqui montes de cabecinhas a abanar quando a Sónia estava aqui a dizer que eu tenho a sensação que as pessoas já nos conhecem. Eu acho que no fundo o podcast é quase como meio caminho andado para que as pessoas venham trabalhar connosco. No fundo é a nossa porta de entrada, mas não é uma porta sem sentido, é uma porta com muito valor aportado e no fundo onde nós somos quem somos genuinamente. É isto? Sim, porque eu até há pouco tempo tive um contacto com uma pessoa que eu percebi, e ela acabou por depois me confessar que efetivamente, por exemplo, seguiu o caminho de fazer as minhas formações porque tinha tido um contacto direto comigo, com a minha voz. E ela disse-me, se não tivesse tido isso, se calhar não tinha seguido. E aí também me fez um bocado clique aquela ideia de que efetivamente o caminho do podcast foi um caminho importante. Porque existe para muitas pessoas, existe esta importância de conectar com a outra pessoa que está do outro lado. E efetivamente a voz é um caminho para que isso aconteça. Se não tivesses um podcast, estavas onde estás agora? Não. Tão rapidamente, pelo menos? Sim, não. Nem tinha ideia que o próprio podcast pudesse crescer em termos de downloads, da forma como cresce diariamente e como cresceu até aqui. Então, se vocês realmente tivéssemos aqui uma pessoa que nem sabe o que é um podcast, como é que vocês descreveriam um podcast? Sónia, como é que tu descreverias o podcast para uma pessoa que nem sabe o que é um podcast? Efetivamente é dares a voz ao teu negócio, que é um bocado a frase que tu tens, mas que eu acho que descreve muito bem o que acontece quando nós criamos um podcast. É, no fundo, darmos voz ao nosso negócio, darmos voz a nós mesmas no mundo, não é? Porque nos permite chegar a sítios que a mim era completamente impensável chegar. E, portanto, eu acho que essa frase, para mim, descreve claramente o que é. Alguém tem aqui mais alguma descrição que queira partilhar? É dar voo, não é? É o nosso negócio voar mais alto. É voar até mais além. E o que é que queres dizer com isso, Luísa? Quer dizer que começamos a voar e a lançar-nos no nosso caminho, a desbravar caminho, e o céu é o limite ou é o infinito, não é? É até onde a gente não sabe onde é que vai parar. Aliás, estávamos aqui a dizer, não é? Que há uns tempos nem sabíamos que iríamos estar aqui. E portanto eu vejo assim, não é? Vejo que o podcast é tipo um caminho, tipo um portal que tu não sabes onde é que vais parar, que não tem fim, que é mesmo infinito. E eu estava aqui a lembrar-me, para nós, acho que é a liberdade de podermos contribuir com aquilo que queremos, e do outro lado, para quem não sabe o que é um podcast, é a escolha de poder ouvir qualquer conteúdo, que existe muito conteúdo que pode ser escolhido e que pode ser ouvido e que se traduz em aprendizagem e mudança e transformação. Eu acho que é ótimo para quem está do outro lado também poder ouvir e quem sabe vir a contribuir também com a sua voz para esta forma. Podcast como sinónimo de liberdade. Isso. E liberdade para quem está a ouvir também, porque tu podes estar a ouvir e estás a fazer as tuas atividades, estás a correr, estás a trabalhar, whatever, e estás ali com aquela informação e com aquele conteúdo. Podcast para poderes partilhar aquilo que tu quiseres, podcast para poderes ouvir aquilo que tu quiseres. Exatamente. É mais? Há mais alguém que quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, e com este podcast de Sinónimo de Liberdade, encerramos aqui este episódio. Quero agradecer muito aqui às minhas convidadas por terem contribuído aqui com estas definições e com esta conversa maravilhosa sobre o podcast. Gratidão imensa. Obrigada. Obrigada. Até o próximo episódio. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir para info@lilianafm.com. Um beijinho muito sonoro. Schwack!